qualquer problema na parte de importação, a maior parte envolve a questão de moeda, mesma formatação. Por exemplo, você recebe um arquivo share e a pessoa que te mandou tinha uma configuração do Primavera dele diferente da sua configuração. Então vamos supor que lá no Primavera dele ele colocou que o padrão de moeda lá na empresa dele é tudo em dólar, então ele colocou o dólar. E você trabalha aqui com o real. Aí isso vai gerar uma inconsistência na hora de importar esse arquivo e isso você teria que, antes de importar, trocar lá no Currencies e colocar, por exemplo, se a decimal for ponto, depois vírgula, você troca para vírgula, ponto. Isso aí já vai resolver o seu problema no momento da importação. Por exemplo, eu vou importar agora um outro projeto. Import, formato Primavera, é um projeto. Eu quero vou trazer esse aqui, template, que vai acontecer exatamente isso que eu comentei com vocês, porque ele foi feito por um pessoal da Argentina e eles colocaram o formato de moeda o peso argentino. Então, eu selecionei o arquivo, aí ele me traz dois projetos, eu quero os dois, é para dentro da EPS. Então, vou continuar com os dois, Next, Default Configuration. Então, a minha Default Configuration, ou seja, a minha configuração padrão é uma. A pessoa que me mandou tem uma outra configuração padrão lá deles lá. E vou dar Next. E Finish. E deu o problema de moeda que eu disse. Isso é muito recorrente, ok? Por isso que eu quis colocar aqui como uma dica importante, porque isso vai acontecer com você e quando acontecer você já vai saber o que fazer. Então, a primeira coisa, leia as mensagens. Se o problema for em inglês, fecha o Primavera, abre de novo, logo depois de onde você põe login e senha, tem lá language, você troca o idioma para português e não vai poder dizer que o problema é idioma, ok? Mas leia as mensagens. Olha o que está dizendo aqui, ó. Cuidado. Está falando que a sua configuração de moeda está diferente, né, do que você costuma usar. E está dizendo aqui, olha, que está tendo diferente decimal symbol. E os dígitos, os grupos de decimais também estão diferentes. Então, tá falando para ir nesse caminho, olha, lá no admin e lá no User Preferences. Então, ele já me disse tudo aqui que é que eu tenho que fazer. Leia as mensagens que você não vai passar aperto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou obedecer. Vou dar OK. Vou cancelar, não dá para eu continuar assim. Então, vou cancelar o processo e vou admin currencies, que ele mandou eu ir. E aí, essas moedas estão todas configuradas em relação ao dólar como parâmetro. E o problema está lá no peso argentino, eu não preciso nem mexer nela. O problema é dela em relação ao dólar. Eu vou selecionar o meu dólar mesmo e vou dizer que o meu decimal symbol, ele está ali, ponto, vai virar vírgula agora. Né? Só isso. Isso deve resolver o problema, quer ver? Então, vou fechar. Porque é aquela história, né? No padrão americano, né? O decimal symbol é, por exemplo, 10.000. Então, coloca lá 10,000 ponto. É o contrário, né? Aqui no Brasil a gente põe no formato de real, ponto, 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 vírgula para separar os centavos, né? Então, uma coisa boba dessa pode te atrapalhar no processo de importação.
Eu vou, agora que eu fiz essa configuração, vou importar de novo o arquivo Primavera P6, Next. É um projeto, tá nesse caminho que ele fica guardado, o último caminho que foi feito, né? Os últimos arquivos sempre ficam ali, Next. Então ele já está dizendo, são esses dois arquivos? São esses dois arquivos que estão dentro lá do que eu quero importar. E agora sim, a minha default configuration vai estar compatível com a default configuration do arquivo. Next e Finish. E agora passou. Você vê que logo no início ele já mostra que teve problema, né? Na vez anterior aí. Então tá aí, importando o projeto. E tchan, foi com sucesso. Então agora uma bobeirinha dessa não vai mais pegar você. Então tá aí uma dica prática que acontece aí no dia a dia. Os projetos foram importados, são esse aqui, esses dois aqui.